Bom dia. Quero cumprimentar a todos os internautas nessa manhã. Hoje, sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. Estamos chegando para mais um programa, o programa Conexão com Deus. Quero já cumprimentar a todos os internautas, você que está aí do outro lado, com a paz do Senhor Jesus nessa manhã, começando uma sexta-feira. E cremos que será uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoada. E o Senhor há de abençoar as nossas vidas. Hoje, já quero deixar aqui o versículo do dia, que se encontra em 2 Reis, capítulo 20, versículo 25, onde diz assim: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu vou curá-lo. Palavra do Senhor, palavra essa gloriosa, fala aqui do rei Ezequias. E aqui o rei Ezequias, ele recebe a notícia de uma enfermidade, e o rei Ezequias estava tão doente que foi-lhe dito que ele ia morrer. E esta palavra foi dita por Deus, né? Mas a palavra do Senhor diz que a oração de Ezequias, em resposta, ele se virou para a parede, orou a Deus e chorou, e clamou a Deus pedindo que o Senhor revogasse ali aquela sentença de morte, porque ele andava reto na presença do Senhor. E a palavra diz que a resposta de Deus veio então ao rei Ezequias. E a resposta, através do profeta Isaías, foi enviada com a mensagem do Senhor, garantindo ao rei Ezequias que sua oração foi ouvida e ele seria curado e viveria mais 15 anos. Então, a palavra de Deus, amados, quando ela é através de oração, quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor. Por isso que o Senhor diz lá em Jeremias 33:3, ele fala: clama a mim e responder-lhe-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui havia uma sentença de morte ao rei Ezequias, mas ele, aceitando aquela sentença, ele foi aos pés do Senhor, dobrou o seu joelho e começou a orar, começou a clamar, né? E a palavra do Senhor diz que aqui ele orou a Deus e chorou e clamou a Deus pedindo que pudesse ser curado e que Deus pudesse prolongar seus dias aqui na terra. Então a promessa, além da cura pessoal, Deus também prometeu livrar o rei Ezequias e a cidade de Jerusalém do rei de Assíria. Nós, aqui nesse texto, nós compreendemos que o rei Ezequias realmente estava vivendo tempos ali na sua vida, passando por provações muito grandes. Além de receber aquela notícia, ele estava sendo afrontado, estava sendo preparado um ataque ali do rei da Síria. Naquela época, a Síria era um poderoso exército e prometeu vir destruir Jerusalém. Mas rei Ezequias, ele clamou a Deus, ele chorou a Deus, ele orou a Deus e pediu que Deus o curasse daquela enfermidade e que prolongasse seus dias aqui na terra. E a palavra do Senhor diz aqui que Deus, ele ouviu a oração então e garantiu ao rei Ezequias, através do profeta Isaías, que foi enviado até ele, dizendo a ele que a sua oração foi ouvida. Então, que esse versículo do dia você possa aqui meditar. Você que, quem sabe, está vivendo essa situação. Quem sabe você já está com uma enfermidade, que tem uma sentença de morte, que não tem cura. Mas se você crer, se você confiar e você pedir em oração a Deus, Deus, ele diz que está com seus ouvidos aguçados à oração, ao clamor que é feito, quem sabe aí no quarto da sua casa, quem sabe aí na sua congregação.
Deus, ele é onisciente, onipotente, ele é um Deus que está em todo lugar, e você clamar, e você invocar ele, pedir a ele, chorar como Ezequias chorou, e pediu a sua misericórdia, e relatou que ele andava reto diante dos olhos de Deus, e Deus ouviu a sua oração, e tanto que ouviu, quando Deus disse, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu vou curá-lo. E Deus o curou e prolongou a sua vida por mais 15 anos. Então, amados, muitas vezes é importante nós, diante do Senhor, numa situação difícil, uma situação que aos olhos humanos não tem uma solução, mas você pode clamar a Deus. Nós temos essa oportunidade através do Senhor Jesus. Ele é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É ele que é o caminho, a verdade e a vida. E através de Jesus nós podemos clamar e o Senhor vai nos atender. Muitas vezes precisamos derramar nossas lágrimas, contar para Deus, abrir o nosso coração, porque Ele sonda e conhece o nosso coração, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe até mesmo uma palavra antes de sair da nossa boca. Então nós precisamos clamar a Deus, falar com Deus, chorar, como aqui o profeta, através ali de Deus, entregou ao rei Ezequias, que as suas orações, o Senhor estava escutando, e viu as suas lágrimas, e Deus falou que ia curá-lo. Quem sabe você também está nessa situação, e você está com lágrimas nos seus olhos, você precisa de um milagre, você precisa de uma resposta, e essa resposta vem quando você clamar, quando você pedir a Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que pedir ao Senhor. Pedir, será-vos dado. Quem sabe você não tem pedido de acordo com a vontade de Deus, tem pedido errado e Deus não tem te atendido. Mas o Senhor, ele continua sendo fiel. O mesmo Deus que atendeu ali a oração do rei Ezequias, atendeu a oração porque ele era governador do seu povo. Esse mesmo Deus, ele ouve a tua oração e conhece a sua necessidade. Eu não sei que área que você precisa de uma resposta de Deus. Quem sabe a área financeira, quem sabe você aí não tem aí perspectiva aí para o futuro, para o amanhã. Você não tem uma saída, uma solução, mas Deus tem essa solução para a tua vida através da tua fé, através do teu clamor. Quem sabe uma enfermidade como o rei Ezequias estava, condenado já à morte, mas clamou e orou a Deus e Deus atendeu a sua oração. Quem sabe você está aí no seu casamento, na sua vida conjugal, quem sabe já está tudo preparado ali, a separação, a documentação para você separar, quem sabe você vai perder sua família, seus filhos, mas ainda tem jeito, ainda o Senhor pode mudar, porque a última palavra não vem do homem, não vem do advogado, mas vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então que você possa receber esta palavra, que possa ser ânimo para você nessa sexta-feira, para você começar uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoada, buscando a presença do Senhor. Deus, ele está vivo, e se ele está vivo, eu posso crer no amanhã. O Senhor, ele vive em mim, ele vive em você. Basta nós crermos e clamarmos o nome do Senhor. Com esse versículo, eu quero abrir aqui o programa nesta manhã e quero trazer o tema. O tema hoje, vamos falar um tema importante para a vida do ser humano, que fala sobre crescimento pessoal. Todos nós temos esse desejo de crescer em várias áreas da nossa vida, né? E nós precisamos, então, ter esse conhecimento e entendermos de que forma nós podemos fazer esse crescimento pessoal. O mundo, ele procura conhecimento pessoal hoje em dia porque ele promove o desenvolvimento individual, a clareza nas decisões, a melhoria na saúde mental e emocional, a construção de relações mais saudáveis e o maior senso de propósito e propósito de vida. Em um mundo complexo que vivemos,
em rápida mudança, o autoconhecimento oferece ferramentas essenciais para lidar com incertezas, ansiedade e para viver de forma autêntica e satisfatória. Desenvolvimento pessoal e autenticidade. Entender quem você é. O autoconhecimento permite identificar qualidades, valores, desejos e fraquezas, auxiliando no desenvolvimento do potencial pessoal e na autoaceitação. Tomar decisões conscientes. Conhecer a sua identidade de valores facilita tomar decisões mais alinhadas com seus objetivos e propósitos, evitando arrependimentos. Saúde mental e bem-estar. Isso aqui é muito importante para nós meditarmos nessa manhã. Saúde mental e bem-estar. Gerenciar emoções e gatilhos. Compreender as próprias emoções e o que desencadeia ajuda a lidar com situações difíceis de forma mais estratégica e menos reativa. Reduzir a ansiedade. E é isso que também é algo importante para nós, né? O mundo, as pessoas de hoje, elas procuram, né, reduzir essa ansiedade que tem afetado aí a maioria da população. Né? Em um mundo cada vez mais complexo e incerto, o autoconhecimento pode ser um redutor de ansiedade, oferecendo uma base de conhecimento interno para lidar com o desconhecido. Então, é importante nós termos esse conhecimento, esse autoconhecimento, para poder reduzir a ansiedade. Melhor relacionamento no trabalho. E isso tem afetado muitos, né? Relacionamento no trabalho. Como tem sido o teu relacionamento no teu trabalho? Então, nós precisamos ter, né, também essa mudança, esse conhecimento pessoal para termos uma relação melhor no nosso trabalho. Que hoje está difícil, né? Relacionarmos no trabalho, na sociedade. Hoje as pessoas, elas estão muito impulsivas, muito ansiosas e não está sendo fácil. Então, relações mais saudáveis. Ao se conhecer melhor, é mais fácil ter inteligência emocional, que contribui para relações mais harmoniosas e com menor dependência de aprovação externa. Inteligência emocional. O autoconhecimento desenvolve a inteligência emocional, essencial para o trabalho em equipe, comunicação assertiva, para entender os limites próprios dos outros. Então, falar de conhecimento pessoal também nos traz aqui para a Bíblia. E nós vamos entender crescimento pessoal segundo a Bíblia. E o texto base de hoje para nós entender esse crescimento pessoal já existia lá na época de Jesus. Nós vamos entender aqui nesse texto base. Em Lucas 2:5-2 diz assim: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, naquela época já falava de crescimento pessoal. Então, o mundo fala muito sobre o crescimento pessoal, como lemos aqui, livros de autoajuda, palestras motivacionais, cursos de produtividade, mas a Bíblia já ensinava sobre isso há milhares de anos. O exemplo de Jesus mostra o crescimento equilibrado, espiritual, emocional, físico e social. Jesus, ele demonstrou um crescimento equilibrado nas áreas espirituais, intelectuais, físicas e sociais, conforme o relato que nós lemos aqui, né? Em Lucas 2:5-2, crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Esse padrão de crescimento integral que abrange o desenvolvimento do caráter, da inteligência e do corpo, juntamente com a graça e o favor divinos e humanos, serve como um modelo para o cristão buscar o equilíbrio em todas as áreas da sua própria vida. Então, aqui as 4 áreas do crescimento de Jesus. Ele buscou 4 áreas importantes, e essas áreas nós precisamos também buscarmos. Jesus aqui, ele buscou na área da sabedoria, da estatura, da graça para com Deus e da graça para com os homens. Isso é importante para o ser humano. Jesus, ele desenvolveu sua inteligência e entendimento como evidenciado pelo seu conhecimento das Escrituras quando era criança, aos 12 anos. Então, ele já buscava sabedoria intelectual já aos 12 anos. Então, Jesus desenvolveu essa sua inteligência e entendimento. E é isso que nós precisamos ter, né? Desenvolver a nossa inteligência e nosso entendimento para buscarmos sabedoria. A estatura.
física. Aqui ele cresceu fisicamente, o que é uma parte natural do desenvolvimento humano e demonstra uma vida saudável, segundo a Bíblia. Então, ele buscava sempre também dar um exemplo para o crescimento fisicamente da sua estrutura, mas também através da alimentação, através de exercícios físicos, ele cuidava da parte física, que é muito importante também para o crescimento pessoal, porque nós precisamos estar buscando conhecimento, inteligência, mas também não podemos deixar de cuidar da parte física do nosso corpo. Graças para com Deus, Jesus cultivou um relacionamento íntimo com Deus, crescendo na sua fé, conhecimento e obediência ao nosso Pai. Graça para com os homens, ele também demonstrou um caráter amável, gentil e respeitoso, crescendo em harmonia com as pessoas ao seu redor. Isso é importante nesse crescimento pessoal. Como exemplo de Jesus nos inspira a crescer. Como nós podemos olhar para Jesus e ver o que ele deixou para o nosso crescimento pessoal. Aqui, desenvolvimento integral, crescimento equilibrado. Jesus ensina que devemos buscar o progresso em todas as áreas da nossa vida e não apenas numa delas. Então, devemos buscar esse desenvolvimento integral, completo, o crescimento equilibrado de Jesus ensina que ele buscou progresso em todas as áreas da nossa vida. Então, o progresso é em todas as áreas, tanto financeira, como espiritual, como também na vida, relacionamento profissional, na área da educação e várias áreas nós buscamos esse conhecimento de um progresso aonde nós vamos alcançar aí o equilíbrio, equilibrado, o crescimento equilibrado em todas as áreas. Um propósito divino. Esse padrão de crescimento reflete o propósito de Deus para nós. Nós chamando a busca a santificação e nos assemelhando à imagem de Cristo em todas as dimensões da nossa existência. Então, ele tinha também um propósito divino, Esse era o padrão de crescimento e o propósito de Deus para nós, para buscar a santificação e nos assemelharmos à imagem de Cristo. Vida em harmonia. A Bíblia nos convida a viver de forma equilibrada, praticando oração, o estudo das Escrituras e cuidando com saúde física e desenvolvimento de um bom caráter para com os outros. Isso é importante, então, tá? Crescer em sabedoria. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Desenvolvimento pessoal começa no temor de Deus. Investir em conhecimento e aprendizado, mas sempre guiado pela palavra. Buscar conselhos e instruções, Em Provérbios 15:22, ele ensina que sem o conselho de outras pessoas, os planos podem fracassar, mas com a ajuda de muitos conselheiros, eles tendem a ter sucesso. O versículo enfatiza que a sabedoria reside na capacidade de ouvir e buscar orientação, o que leva ao êxito, enquanto a teimosia e orgulho levam ao fracasso. Então é muito importante crescer em sabedoria, buscando sempre, aqui conselheiros, não só um conselheiro, mas outros conselheiros para que nós tenhamos sucesso. Então, esse versículo em Provérbios 15:22, ele enfatiza muito bem isso, buscar conselhos e instruções. Então, nós buscamos conselhos, através dos nossos pastores, através dos nossos superiores, dos nossos pais, sempre buscando conselhos para tomar decisões, para que realmente possamos ter uma orientação que leva, nós a levar nós, não ao fracasso, mas levar nós ao sucesso, quando nós temos vários conselheiros que dão conselhos para nos direcionar. E Jesus, ele fazia muito bem isso, Ele buscava nos rabinos, ele buscava conselhos, através do seu pai, o Criador, para fazer o melhor. Ainda criança, ele buscou essa sabedoria. Crescer em estatura. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que significa que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Significa que para os cristãos, o corpo é um lugar sagrado, onde a presença de Deus habita, e por isso deve ser tratado com reverência e cuidado, evitando vícios e excessos.
e dedicando a vida a honrar a Deus através de ações saudáveis e atos de louvor, pois o corpo é morada de Deus e não um instrumento para o pecado. Então nós temos que entender que o nosso corpo, ele é o templo da morada do Espírito Santo. E nós precisamos, como Jesus nos ensinou, né? Discipliná-lo, cuidar, né? Não fazer excesso, vícios, excessos, que venha desonrar a presença do Espírito Santo em nós. Então, o nosso corpo ele não foi feito para ser instrumento para o pecado, mas ele foi feito para que habite em nós, né, o poder de Deus através do Espírito Santo de Deus. Então, por isso, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E para o Espírito Santo habitar em nós, nós precisamos estar, né, vivendo e tendo ações saudáveis e atos de louvor ao Senhor, vivendo uma vida, né, buscando a santificação para que o Espírito Santo possa estar em nosso corpo físico, para que nós sejamos instrumento na mão do Senhor. Então, ele também disciplina a saúde e responsabilidade com o corpo, faz parte do desenvolvimento. Isso já faz parte de um crescimento pessoal, do desenvolvimento pessoal daquele que realmente quer, nessa área espiritual, ter um desenvolvimento pessoal na sua vida. A Bíblia valoriza o trabalho e diligência. Sem disciplina não há progresso. Então, quando nós falamos tudo isso, e aqui nós estamos relatando esse crescimento pessoal, para nós alcançarmos esse sucesso, partir em todas as áreas que nós, aqui como seres humanos, precisamos ter esse crescimento pessoal, nós precisamos, então, ser disciplinados, nós precisamos ter disciplina, né? Porque sem disciplina não vai ter um progresso nas nossas áreas. Não adianta eu procurar só numa área e as demais são falhas. Nós temos que ter esse exemplo de Jesus, né? Nós temos que ter um crescimento em todas as áreas pessoais para nós realmente ser um bom cidadão, para viver uma vida regrada na presença do Senhor. Crescer em graça diante de Deus. O crescimento verdadeiro está em aprofundar a vida espiritual. Orar, jejuar, ler a palavra, buscar intimidade com o Senhor. Então, nessa área também é importante nós buscarmos esse crescimento verdadeiro, né? Aprofundar a vida espiritual. A vida espiritual, por que eu estou falando da vida espiritual? Ela é uma das mais importantes, porque quando nós cuidamos da nossa vida espiritual, automaticamente nós vamos estar cuidando das demais áreas. Nós vamos ter essa sabedoria que vem de Deus, e nós vamos ser aí, né, exemplos para alcançar o sucesso. Crescer em graça diante dos homens. O desenvolvimento pessoal também envolve o caráter e convivência saudável. No livro de Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito molda o nosso comportamento. Por isso que eu falo, e estava falando aqui, sobre o nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, o nosso Consolador, ele tem um papel muito importante na nossa vida espiritual, em todas as áreas, porque ele vai moldar o nosso comportamento. Então, por isso, nós devemos cuidar muito bem desta área, porque é uma área muito importante na nossa vida. É um conjunto de virtudes como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão, autodomínio, que são produzidos pelo Espírito Santo na vida dos cristãos. É um conceito teológico cristão apresentado na carta de Paulo aos Gálatas, que contrasta com as obras da carne, que representa o que espera de alguém que tem o Espírito Santo agindo em sua vida, resultado de um caráter que reflete o de Deus. Então, nós precisamos viver isso, amados, viver isso. O fruto do Espírito Santo, né, nos molda o nosso comportamento. Aprender a perdoar, respeitar e servir. Quem cresce diante dos homens se torna exemplo e testemunho de Cristo. Então, quando nós crescemos também diante dos homens, quando nós temos a vida regrada, primeiramente diante de Deus, automaticamente também nós vamos crescer diante dos homens e se tornar exemplo e testemunho de Cristo. Cristo,
Jesus Cristo, desde menino, ele foi exemplo, obedecendo a ordem de Deus, claro, né? Fazendo a vontade de Deus, buscando sabedoria em Deus, mas automaticamente ele foi exemplo, né, diante dos homens. Ele foi condenado, sofreu calado, deu testemunho vivo e ele padeceu, morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E dando exemplo, um bom testemunho, e é essa imagem que nós precisamos ter, né, diante de Deus e diante dos homens. Deus, ele nos honra, e o importante é que nós vamos ter esse desenvolvimento pessoal segundo a Bíblia, né? Segundo a palavra de Deus. É um desenvolvimento muito importante para os nossos relacionamentos aqui na Terra. Não apenas ser melhor para mim mesmo, mas glorificar a Deus e abençoar outras pessoas. Então, para concluirmos aqui esse tema aqui nesta manhã, nós queremos então deixar aqui o que nós precisamos para um bom crescimento pessoal em várias áreas da nossa vida. Crescer em sabedoria, aprendizado e temor a Deus. Crescer em disciplina, vida equilibrada, ter uma vida equilibrada é muito importante. Crescer em graça com Deus, vida espiritual. E crescer em graça com os homens, relacionamentos saudáveis. Importante isso para nós entendermos, para nós termos um crescimento pessoal em todas as áreas da nossa vida. Quando nós praticamos isso e buscamos isso, pode ter certeza que você vai ter um crescimento, vai ter aqui sabedoria, vai ter uma disciplina em todas as áreas, né? Com graça de Deus, com a graça com os homens, ser pessoas que vão ser respeitadas, vai dar respeito e vai ser respeitado diante dos homens. Então é muito importante você ter esse conhecimento de como ter um crescimento pessoal. O crescimento pessoal, ele não só gira em torno aí do conhecimento, de uma faculdade, de você aí formar numa área. É importante isso, mas também você precisa buscar ter uma vida espiritual, um crescimento espiritual com o nosso Deus. Porque quando nós temos essa experiência com Deus, essa intimidade com Deus, e buscamos esse crescimento espiritual, nós estamos buscando o que esse tema nos trouxe: sabedoria, disciplina, graça com Deus e graça com os homens. Estamos chegando então ao final do programa, 9h20 da manhã, e nós queremos agradecer a todos os internautas, você que nos ouve, você que esteve junto conosco nessa sexta-feira. Se assim o Senhor nos permitir, segunda-feira nós estaremos aqui com mais um programa Conexão com Deus. Que você possa compreender aqui esse tema, que você possa entender. Então nós queremos agradecer ao Senhor. Eu quero fazer uma breve oração para abençoar você e também falar aqui dos nossos parceiros, né? Nossos parceiros que nos ajudam aqui no programa Conexão com Deus. Rainha para Moldados, né? Você que precisa aí construir, você que precisa investir na sua propriedade rural. Quem sabe você tem um projeto aí, quem sabe as integradoras já liberaram ali um aviário, um chiqueirão. Nós estamos sempre à disposição. Rainha para Moldado fica ali em Pato Bragado e eu sou representante da Rainha aqui na região. Você pode nos procurar no telefone 9954-7626, falar com Claudemir. Sou representante da Rainha para Moldado aqui na região, aqui onde nós temos atendido aqui toda a região aqui de Santa Helena, Taipulândia, Medianeira, até Foz do Iguaçu, Foz a Cascavel. Então você pode nos procurar, que a gente tem ali o melhor preço, a melhor estrutura da região aí para atender você e para que você possa ter também sucesso no seu empreendimento. Rainha para Moldados, a representante Claudemir Martins. Também parceiro é a CJ Martins Imobiliária. Você que precisa comprar ou vender, você pode procurar aí também a CJ Martins Imobiliária. Fica ali na Avenida Paraná 2162. Nosso escritório é ali e você pode nos procurar. Você pode procurar também por mim. Eu sou o proprietário da CJ Martins. Você que precisa de avaliações imobiliárias, você que precisa fazer um financiamento,
O banco hoje, ele precisa que você vai avaliar ali, quem sabe, a sua propriedade, sua casa, para que isso possa ficar como garantia no seu financiamento. A gente vai lá, faz um levantamento em loco e faz aqui, ali, um laudo de avaliação para que você possa ter a melhor avaliação possível para que você possa conseguir o financiamento de acordo com o valor avaliado. Então, procure nós estamos ali na Avenida Paraná, 2162, você que precisa de avaliações imobiliárias, nós estamos aí pronto para te atender. Esses são nossos parceiros e nós queremos então fazer a oração final e, se assim o Senhor permitir, segunda-feira estaremos novamente aqui com o programa Conexão com Deus. Que você tenha um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira e, se tudo correr de acordo com a vontade do Senhor, nós estaremos aqui. Oramos então, você possa receber essa oração e Deus possa fazer parte da sua vida e que esse crescimento pessoal possa também influenciar você nessa área espiritual que muitas vezes está aí frágil, você está aí tão necessitado de um crescimento nesta área. Oramos então. Querido amado Deus, te damos graça por esse dia que o Senhor nos concede. Nessa manhã onde podemos falar, Senhor, da tua palavra, falar do teu amor, trazer aqui um tema de crescimento pessoal. Que esse crescimento pessoal possa ser na vida espiritual de cada um que nos ouve nessa manhã. Que haja um entendimento, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa nos renovar, nos fortalecer, nos dar uma sexta-feira abençoada, nos livrando de todo mal, de toda enfermidade. Também abençoando o final de semana, Senhor. O Senhor venha abençoar as famílias, que o Senhor venha repreender todos os ataques, toda a fúria que o inimigo possa levantar contra, Senhor, as pessoas aqui nessa terra. E que na segunda-feira nós tenhamos só boas notícias, boas novas da tua presença, do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, nos dê a tua direção e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.